Deus, tire de sua mente toda dificuldade de compreender a palavra. Você não veio como juiz, você veio aqui para ouvir e discernir pelo Espírito a mensagem da palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, vocês não estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Observe a narrativa que vamos acompanhar aqui nessa noite. Preste atenção. No livro de Mateus, João, Lucas, relata, meus irmãos, a vida do Senhor Jesus. Ele é nosso modelo. Com 30 anos de idade, Jesus foi até João o Batista, seu primo, obra de Deus, nós sabemos dos detalhes, todos ali escritos na santa palavra de Deus. E Jesus foi conduzido ali para o cumprimento da palavra. A primeira coisa que eu quero dizer aqui, irmãos, é que o nosso Pai eterno, Deus, o nosso Criador, ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele não tem nenhum prazer em que nós venhamos a continuar neste mundo. Ele não está demorando, como alguns pensam. Ele não está adiando a sua vida, porque ele é um Deus narcisista, porque ele tem prazer na dor. Não, ele só está esperando a palavra dele se cumprir. A palavra dele se cumprindo, ele vem nas nuvens com poder e grande glória. Amém, irmãos? Então, observe bem. Havia as leis. Um homem no nosso país é maior de idade, acompanhe. É maior de idade, com 18 anos de idade. Com 18 anos de idade, ele é maior de idade. Onde o Senhor Jesus Cristo nasceu, o homem ficava maior de idade com 30 anos. Com 30 anos de idade, ele era maior de idade. Quando Jesus Cristo curou o cego de nascença, proibiram que aquele cego desse testemunho do que Jesus tinha feito na vida dele. E de repente foram procurar os pais dele, porque qualquer pessoa que falasse desse milagre seria expulso, seria enxotado, talvez até preso. Era ameaçado. E procuraram os pais dele. Nós lemos isso na semana passada. E os pais dele deveriam responder por ele. Mas os pais disseram que ele já é maior de idade e pode responder pelos atos dele. Então, o Senhor Jesus ficou desde o dia que nasceu até atingir a sua maioridade. Porque no campo que o Senhor Jesus ia entrar, o caminho que o Senhor Jesus Cristo iria trilhar, ele deveria ser responsável. Sobre ele recairia as cobranças das autoridades. Porque quando o Messias vem, ele vem para implantar a vontade de Deus. Esta mesma vontade que o Senhor Jesus vem trazer a verdade, o caminho, vai de encontro a todas as leis humanas, dogmas humanos e visões religiosas. Então ele haveria de ser maior de idade para que ele mesmo assumisse as suas atitudes, respondesse às responsabilidades intransferíveis. Então ficou amargando entre os homens, ficou amargando este mundo que jaz no maligno, a sua maioridade. A partir dali que ele faz 30 anos, ele vai até João Batista. João Batista, quando olha para o mestre, disse: eu tinha que ir até você. Você vem até mim
E Jesus já começa, já inicia mostrando para que se cumpra a palavra. A palavra deve ser cumprida. Então, não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Não sou nem digno de tirar os seus sapatos da sua meia. Seja feito assim. Jesus não disse que João estava errado. Ele estava falando a verdade. Humanamente, não somos dignos. Mas naquele momento, para que se cumpra a verdade, a palavra. E ali, quando Jesus é batizado nas águas, vem sobre ele o Espírito Santo, que vai iniciar o Espírito de autoridade, vem sobre ele. E já tinha na intimidade, João orando, falando com Deus pelos montes, pelos desertos, que Deus iria dar um sinal a ele, de que aquele cujo qual viria uma pomba em forma corpórea sobre a cabeça, esse seria o Messias. Então, na hora do batismo, ouve-se uma voz dizendo: meu filho amado, aqui se cumprais a minha alma, e ele vê esse sinal da pomba descendo sobre Cristo. O Espírito Santo pega ao Senhor Jesus Cristo e instiga, leva, coloca à vontade de Jesus sair daquele local e ir para o deserto, onde ali ele vai buscar o poder do alto, mostrando que mesmo ele sendo Deus, descendo das mansões celestiais, ele não se outorga, ele não se vangloria, ele se desveste da sua glória e assume este corpo, este invólucro humano, e vê ali, como nós seres humanos, a necessidade de buscar o poder para cumprir a sua missão. Ele veio em carne, ele veio no corpo físico. Em tudo foi tentado. O escritor de Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas nunca pecou. Ele sabe nos socorrer nas nossas aflições, porque ele passou por tudo aquilo que nós passamos e ele venceu. Passou e venceu por tudo aquilo que nós estamos passando. Humanamente ele vai e passa 40 dias no deserto, buscando a Deus, orando, tendo entendimento do que ele iria passar, das dificuldades, o Espírito Santo mostrando a ele ali em comunhão, focando a sua missão. Ali, depois de 40 dias, Satanás aparece para ele, tenta ele, eis aí pão, teve fome, nós conhecemos as tentações. Dali ele sai para escolher os discípulos. Depois de 40 dias no deserto, sobe para o monte e agora vai orar para que Deus mostre a ele quem serão os 12. Até aí, os irmãos estão compreendendo a narrativa. Jesus passa 3 anos e meio, Diácono Anderson, focado, preste bem atenção por favor, em trazer para o planeta, não gosto de usar essa palavra planeta, de trazer para a Terra, de trazer para este mundo criado por Deus, o Evangelho do Reino. Ele vai focar a sua pregação na fundação, nos elementos cruciais que nós podemos e temos toda a liberdade de abraçar as palavras de Jesus. Em 3 anos ele foca o arrependimento. Em 3 anos a sua doutrina, o seu ensinamento foca o novo nascimento. Arrependimento, novo nascimento. A sua palavra, Evangelion, boas novas, vem através do arrependimento nos trazer a reconciliação com Deus. Logo após o arrependimento, novo nascimento, a conversão, a reconciliação, ele passa agora a focar o fruto do Espírito. E nós vamos observando a baila do Senhor Jesus em quantos anos? 3 anos e meio, conforme os cálculos aqui das Escrituras e de historiadores. Nesse período,
não mais e não menos de 3 anos, pela manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, à madrugada, 3 anos de vida intensa, que você pode multiplicar por 10 anos. Foram 3 anos de vida intensa, não construiu nada, fisicamente não teve padaria, açougue, mercado, não botou barraca na feira, vivia de ofertas, o Espírito de Deus tocava nos corações, ele alimentava os 12 discípulos que estavam desempregados, não trabalhavam, o colégio apostólico, e ele ali focado e baseado em trazer a palavra, o fundamento do Evangelho do Reino. Nós podemos multiplicar esses 3 anos em 30 anos de vida intensa. Ele comia e bebia. Em momentos da vida dele, você vai vendo ele dizendo: olha, minha comida é fazer a vontade de Deus. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Não estava envolvido, empolgado em fazer um passeio no shopping center, em ter um momento de lazer no Mar da Galileia. Ele estava focado no ministério dele. 3 anos e meio. O apóstolo Paulo, ele vai nos falando sobre esse evangelho da reconciliação. Em Efésios capítulo 2, versos 16, verso 20, em Cristo Deus está reconciliando os homens. Está reconciliando as criaturas, os homens, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade entre nós e Deus. O apóstolo Paulo, pelo Espírito, nos orienta em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e verso 20, da mesma forma que em Cristo Deus está reconciliando a humanidade. Deus reconcilia os homens com Ele mesmo por meio de Cristo, que nos confiou também a palavra da reconciliação, que é o Evangelho. Nós estamos reconciliados. Ele fala isso em Colossenses capítulo 1, verso 22, fala em Romanos capítulo 5, verso 10, verso 11, que fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho. O apóstolo Paulo não escreveu nada, foi um instrumento do Espírito de Deus. Nós temos que compreender que, se tirar todas as cartas paulinas, todas as epístolas dos apóstolos, em Cristo, no Evangelho, nós somos salvos. As obras dos apóstolos não é um combo, não é um incremento. O próprio Espírito Santo que estava na vida de Jesus Cristo, conduzindo essa reconciliação, essa palavra de reconciliação, estava também aperfeiçoando os nossos caminhos com as nossas condutas comportamentais, moral e ética dentro do Evangelho, através das cartas dos apóstolos. Dando continuidade, tanto que o apóstolo está escrevendo pelo Espírito que nós devemos seguir o Evangelho do Senhor Jesus e a doutrina dos apóstolos. O Espírito ali em Jesus, os discípulos, apóstolos, dando continuidade. 3 anos e meio, irmãos. Qual é a base da nossa salvação? Jesus está focado, falando para os religiosos de sua época, falando para os fariseus, saduceus, o ponto sobre o arrependimento, quando nós começamos a nos debruçar sobre as meigas e simples palavras do Senhor Jesus Cristo, nós vamos vendo o sermão da bem-aventurança, nós vamos observando as parábolas, as ilustrações do reino, né? Ele vem fazendo as analogias, mostrando o caminho, né? Fazendo compreensível a palavra da reconciliação, da mudança, do fruto do Espírito, nada mais do que isso. Quando ele vê que ele entrega todas as palavras, que tudo é feito, ele ali começa a ver funilando o próprio Espírito e o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, vai conduzindo a vida de Jesus. 300 quilômetros quadrados ali, entre o Mar da Galileia, entre a Palestina, entre Betseba, entre Decápolis, entre Jericó, né, entre Samaria, naquela região de 300 quilômetros, ele vai andando de pé, vai anunciando o Evangelho. Ele monta ali um jumento, primeira vez que ele usa um transporte de tração animal. Ele monta ali um jumento que estava sendo preparado conforme as Escrituras. Nenhum homem jamais tinha montado nele. E ali foi preparado, e ali ele andou, foi recebido com palmas, com
com palmeiras, com júbilo, entrando o rei de Israel, o rei da paz, o príncipe da paz. Vai entrando aqui, o filho do rei Davi, e ali você vê, Hosana nas alturas, ele adentrando para se cumprir a palavra. Logo após, na ceia, ele manda que alguém vá na cidade, encontre um homem, né? Ele como profeta, visionário ali, preparou um lugar, um cenário, está tudo preparado, cumprimento da palavra. E ali ele vai de forma minuciosa nos ensinando a palavra, fala sobre os olhos, fala sobre o ouvido, fala sobre o coração, fala sobre o fruto de uma nova vida, vai mostrando todas as coisas que eram dogmas humanos e que era a sua palavra, o evangelho, uma contrapartida, uma contradição em relação ao que se vivia. Quando foi se afinilando, conhecemos Jesus do Monte das Oliveiras, ele foi orar, suou gota de sangue dali, conhecemos ele no Getsêmani, conhecemos ele sendo conduzido para o pátio de Herodes e Pilatos, sendo julgado, vemos ali Pedro, vemos Judas, todo esse movimento ali nesses 3 anos e meio, da narrativa do Evangelho, da salvação, do Evangelho do Reino ali. E ali, quando vai se definindo, tudo vai se cumprindo. O galo canta 3 vezes antes da meia-noite, né, antes do cantar do galo. Ali Pedro vai e nega. Você vê toda aquela, tudo batendo certinho em cumprimento da palavra. Tem sede, né, uma esponja circuita com vinagre, com fel. Né? Ali alguém vai e fura ele ao lado direito, ali sai sangue, sai água, cumpre a palavra. Quando ele vê que está tudo cumprido, ele olha para a mãe dele e vê ali o seu discípulo João e disse: olha, eis aí a tua mãe, toma conta dela. Tudo ali calculado, o Senhor Jesus preocupado ali ao seu lado, do lado do ladrão, do lado do ladrão, a dor, sabe, o sentimento de ter o peso de nossos pecados sobre ele, não lhe rouba a sensibilidade. Ele está sensível ao tudo, ligado com o Pai. Eloí, porque me desamparaste, o cumprimento da palavra, toda essa situação. E ali Jesus disse: está tudo feito, está consumado. O véu se rasgou de alto a baixo, se cumpriu a salvação, e ali agora, nós, através do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, vamos agora praticar esse evangelho, viver. Ponto, 3 pontinhos. Vamos dar continuidade a isso. Agora, meus irmãos, nesses 3 anos e meio que Jesus pregou, nós vemos lá vemos os apóstolos pregando, dando continuidade, o Espírito esmiuçando, né? Jesus veio trazer a pedra fundamental, que Paulo disse que cada um veja como constrói sobre esta pedra, obra de feno, de palha. Aí vemos agora os apóstolos que passaram pelo colégio apostólico com Cristo, né, esmiuçando as realidades, tratando mais de outro sentido espiritual. Você vê Paulo, né, você vê Pedro, você vê Tiago, falando sobre a conduta, tudo tirado do que o Senhor Jesus tinha falado, dando uma maior expressividade, ou seja, um fator de um melhor entendimento, porque ali o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele está pautado em cumprir a palavra, em morrer, em trazer o perdão através, né, da sua morte. E agora vem os apóstolos, os discípulos, dando continuidade ao comportamento, à conduta, à administração eclesiástica, à fundação de locais de reunião, congregação, que são as epístolas. Paulo fica 2, 3 anos ali em Éfeso, né? Prepara, prega, ensina e vai embora. O que eu quero trazer com isso, irmãos? O que nós devemos aprender? O apóstolo Tiago, aí no capítulo 5, versículo 8, preste por favor muito bem atenção. Ele diz o seguinte, que um lavrador, ele semeia a semente e ele fica pacientemente agora esperando aquela semente morrer para brotar, nascer e dar fruto. O que é que nós devemos aprender aqui nesta noite? O apóstolo Paulo em Efésios diz: depois de ter feito tudo, ficar firme. Nós tivemos um encontro com Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nascemos de novo, nós estamos agora dando fruto do Espírito, conhecemos, está em Gálatas 5. E o que nós devemos fazer? Sair por aí procurando incrementar algo novo no Evangelho? Me explique, por favor. Algo que ficou insuficiente, que Jesus não fez? Parece que a vida cristã ficou lenta. Parece que é um marasmo. Temos que sair por aí em busca de coisas festivas. Uma empresa
ela precisa de um projeto para reagir diante de uma crise econômica. Black Friday, coloca um palhaço na porta fazendo promoção, compra um carro no final de ano, pega os caminhões que fazem as entregas da casa de material de construção do supermercado e vai a charanga tocando tiro com baixo, vem a compra no mercado, para, através daquela campanha, daquele projeto, ter um resultado. Animar, aquecer as vendas. Você precisa disso? Para você é insuficiente semear a semente e aguardar pacientemente a vida de Cristo? Ou tem que lhe trazer um ponto novo? Tem que fazer de você um transhumanismo, enviar para dentro do seu corpo uma célula que refrigere seu corpo, implantar uma peça de Android, se possível um ar-condicionado. O Evangelho não é dinâmico. Você compreendeu o Evangelho? Vá para casa, tome conta da sua família, acorde todo dia de manhã, coma pão com ovo, café, feijão com arroz meio-dia, vá para casa, vá para o trabalho, cuide de sua família e aguarde a vinda de Cristo. O que nós queremos? Escrafunchar na palavra de Deus? Que horas foi que Davi voltou? Quando você faz um retroativo da vida cristã, da década de 80 para trás, tente fazer uma leitura da igreja primitiva. Estavam todos os dias reunidos no partir do pão, na comunhão. Tinha alguma coisa nova nesses anos todos que eles viveram? Que nos parece que as palavras de Deus se tornou obsoleta e agora a gente tem que trazer aí uma mágica, porque essa galera aí não aguenta mais chegar num culto, ouvir uma doutrina, ter uma campanha de oração, perdoar e amar o irmão. Temos que criar coisas novas. E aí entra toda a bagaceira do diabo. Aquele que é dono da loja, que compra um carro, e ele faz uma campanha de final de ano, ele faz uma Black Friday. No final do mês, ele vai fazer um balanço. Ele comprou um carro de 80 mil e ele precisa vender 500 mil reais para ter um lucro de 200 mil. Dos 200 mil, ele tirou 80 mil do carro e ficou com 120 mil de lucro. Fez o balanço da empresa, pagou as contas, foi boa a campanha. Alguém tem que lhe dar resultado. Então eu lhe pergunto, qual o resultado dessa festalhança toda desse evangelho aí fora? Resultados espirituais. Me traga papel, me traga resultado, doutor de contabilidade. Eu quero fazer um balanço da minha empresa. Você que faz marketing, você que trabalha com consultoria, qual o resultado dessa evolução? Rádios, televisões, novelas gospel, ascensão do evangelho na Netflix. Nós vemos o quê? Igreja LGBT? Marcha para Jesus, o que é de espiritual? Mortos ressuscitando, operação Coelho, escândalos, adultérios, mentira, espólios. As pessoas não se atentam para compreender que esta tentativa fugaz de movimentar o seu corpo com essas campanhas e esses movimentos de marketing não tem trazido resultado espiritual de santidade? Ou tem? Estamos gozando de um avivamento, estamos gozando de uma estrutura. Não estamos. Quem é santo, santifique-se, mas não há mais nada a ensinar. O que é que vai se ensinar para mim? Eu vou fazer talvez 33 anos de evangelho. Vai ensinar o que para mim? Os elementos primários do evangelho, eu não sei o que. Em que se baseia o evangelho de Cristo? É o que? Saber se tem vida em Marte? Descobrir algum livro apócrifo? Alguma teoria? Algo oh, que maravilha! Algo tremendo do Antigo Testamento. É cavar um buraco para tentar comprovar, através da arqueologia, algum elemento das Escrituras? Não. Qual seria a vida cristã saudável? Qual é? Qual é a vida cristã moderada? Qual é? É um falso avivamento? São as falsas campanhas? Cristo se concentrou em trazer para nós a base do Evangelho.
O texto que nós lemos aqui é fazendo uma convocação de quê? Sede sóbrios, sede vigilantes. Quando nós vamos ler aqui as cartas paulinas, em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios, vigilantes, Satanás está ao vosso derredor. A quem nos conclama? Não é suficiente termos uma vida de sobriedade e vigilância? Em algum tempo, em algum momento, está nos instigando a buscar algo que não nos faz ser melhor. Eu posso subir aqui em cima desse púlpito aqui e ter uma mensagem com toda a virtude, mas a minha vida lá fora não condizer com o que eu prego. O que é que adianta isso? O que é que adianta o sucesso de Michael Jackson quando ele tem uma vida podre nas drogas e na pedofilia? Vale alguma coisa? Vale alguma coisa a aparência daquilo que nós tentamos demonstrar quando nós não tratamos dentro do sepulcro? Olha o que é que o Senhor Jesus se concentrou em quê? O apóstolo Tiago disse: veja, amados irmãos, que o evangelho não são mandamentos pesados que esteja lá no céu e você tem que ir lá buscá-lo. Não. Nós estamos deixando de focar a nossa vida naquilo que realmente é importante: a pureza, o ser como uma criança, uma inocência. Estamos deixando os elementos básicos do evangelho, muitas vezes, muitos têm abandonado, por conhecimentos que não nos mudam. Acabei de comprar uma rádio, uma TV, um terreno maior, uma dinâmica, uma prosperidade. Comprei 3, 4 carros, estou bem, fiz um culto de prosperidade, mas ensino que isso me faz ser melhor diante de Cristo. Quais são os resultados de todos os nossos esforços? É para ascender na vida financeira? Em algum momento os apóstolos, os discípulos, a palavra de Deus, ela diz que você tem que evoluir e crescer para este mundo, um mundo que jaz no maligno. Qual foi o viver da igreja? Qual era a esperança? Você leu Hebreus capítulo 11? Você leu a palavra de Deus? Como vivia de forma piedosa aqueles que faziam profissão de servir a Deus? Eles tinham fartura de quê? Quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo para o irmão Timóteo: temos o que comer, temos o que vestir, tenhamos contentamento com isso. A piedade é fonte de lucro, mas que lucro? Financeiramente humano ou lucro celestial? Em que se baseia o balanço que nós fazemos em nossas vidas? Estamos preocupados com marchinha para Jesus, final de ano, festas, leituras. E você vê que os maiores doutores, os maiores que conheciam mais a palavra de Deus, eram os que estavam dizendo: expulsa o demônio em nome de Beelzebul, matava Jesus, mataram a ele. Quando nós observamos, irmãos, que o conhecimento que não nos faz ser melhor não muda a nossa vida interna, na prática, na vivência, e aí você vai pegar um camarada lá dentro da roça, mas que ele é piedoso, tolerante, misericordioso. Estamos muitas vezes, irmãos, preocupados com esta tecnologia da igreja de Laodiceia, uma grande necessidade de comprar colírio santo para ungir os nossos olhos. Estamos expertos em julgar a vida do outro. Talvez 99% da sua fala diária é querer saber quem está de pé e quem está caído. Não nos estimulamos e não nos fortalecemos na comunhão como igreja. Muitos são até ausentes dos cultos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8, está lá Paulo dizendo: portai-vos varonilmente. Somos do dia, nós não somos da noite. Em 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, vigilância, sobriedade. O que é sobriedade, meu filho? Você quer viver embriagado, irracionalmente? Sóbrio. Mas aí foram adicionando para você. A teologia da prosperidade veio trazendo todo tipo de inovação. A teologia da libertação veio trazendo todo tipo de pacotes e combos. Primeiro se comprava um hambúrguer, agora vem um hambúrguer com suco, depois com uma caixinha de batata fritas, e depois vem um molho barbecue. Estamos cheios de combos que não foi o Espírito Santo que adicionou à igreja, que deveria estar preocupada em Deus, dons espirituais. Estamos preocupados muitas vezes com os elementos decorativos. Estamos preocupados muitas vezes em responder a uma sociedade quando temos uma vida interna fracassada.
Cristo está dizendo: não desça do telhado. Mateus capítulo 24, verso 17. O que é não desça do telhado? Olha o que ele está dizendo aí, vamos ver Mateus 24, verso 17, diz assim para nós: quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. Agora olhe para mim, o que ele está dizendo para você e para mim. Qual é a tônica do Evangelho? Se queimasse tudo e ficasse só esse texto, o que é que ele está dizendo? Leveza. Ó, presta atenção, ó. Uma capa babilônica de ouro, ó. Está em cima do telhado, ó. Olha o que é que tem lá dentro. O que é que tem dentro de sua casa? O cofre? O gado? Não desça. Não tem nada a pegar. Não entra mala. Ei, filho, no trem não tem bagageiro. Ó, desapego, meu filho, ó, leveza. Ó, você está entendendo o que é o Evangelho? Não desça, não tem nada, não tem pacote nenhum, não tem filho, não tem marido, não tem esposa. É Deus em primeiro lugar. E aqui mesmo, em Mateus 24, que em Lucas, está lá em Lucas 19, é o sermão final, quando ele está dizendo: olha, se um homem soubesse que horas o ladrão vai roubar a sua casa, ele estaria preparado, esperando. Assim é a vigilância, e assim é a vida de uma igreja virgem e prudente, leve. Estamos engendrando muitas construções, estamos preocupados em reformas, em mudanças. Quando eu compro alguma coisa, sempre eu trago em mente: talvez eu não usufrua. Se eu morrer, minha esposa, meus filhos vão usufruir. Se Jesus voltar, eu não vou olhar para trás. Meu filho, a salvação é ali, ó, em Mangabeira. Corra para lá. Você já está salvo? Estou. O juízo vem aqui sobre Sodoma e Gomorra. Mas você precisa ter um livramento completo. Fuja para os montes. Lá é o final. Livramento completo e total. Você tem que chegar lá. Lá é o final. Lá é a meta. Lembrar da mulher de Ló, salva, liberta, dentro da promessa, que não deu continuidade. Porque não tinha essa desenvoltura, esse desapego, essa elasticidade em saber que aqui somos peregrinos. Exorto-vos a peregrinos forasteiros. Deus nunca deixou eu amar lugar nenhum. Deus nunca deixou eu amar alguém acima dele. E quando eu amei, eu caí. Não fique gostando muito da casa. Eu construí aquela casa com Ismael. Tinha vezes que chegava às 6 da manhã, saía 1 da manhã. Cavando cada buraco, cada sapato, alguns irmãos me ajudavam. Entulhei uma fossa no meio daquela sala, fazendo uma estrutura para que aquela casa não caísse e matasse a minha e a minha família. Pesquisando. Mas quando surgiu a oportunidade de sair dali, eu não olhei para trás. É isso que Cristo queria ensinar para o povo de Israel. Arma a tenda, desarma a tenda. 40 anos, aqui não é o seu lugar. Você acha que é fácil? Você tem quantos anos? Você passou a existir, a entender que você é gente a partir dos 18 anos? 15, 16? A partir da sua primeira paixão? A partir da sua primeira cópula? Da primeira conquista, da primeira roupa, do primeiro trabalho, do primeiro salário? Você se antenou como ser humano no mundo? Autêntico, real? E quando é que você compreende que o seu prazer e o seu desfruçar não pode estar no mundo? Vocês estão aqui, mas não são daqui. Mateus 24. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Agenda COP 2030, todo um projeto da nova ordem mundial, inteligência artificial,
moeda digital, união das religiões, Blueprint, projeto RAP, descoberta disso, descoberta daquilo. Você acha que Deus está esperando a COP30, o crédito de carbono, toda a organização da OMS, da ONU, da OTAN, cumprir as suas agendas para ele vir? Não. Ele está esperando se cumprir o Apocalipse, as trombetas, em uma hora em que nós não esperamos, mas que devemos estar preparados. Qual é o objetivo? Qual é a fina? Fazemos uma campanha que movimente e que podemos ter uma congregação abarrotada, quando Cristo mesmo já previa que teríamos tempos que 2 ou 3 estivessem reunidas e estaria presente. Onde a falsa cristandade iria escolher pregadores, iriam dar tema para eles pregarem a realidade que eles querem viver. Qual é a convicção que nós devemos ter? Quem nele crê, quem nele viver, quem nele praticar, não será confundido. Não se demova, meu filho, porque essas coisas não acontecerão sem que antes venha o filho da iniquidade, o filho da perdição. Mas as pessoas estão se demovendo. O apóstolo Pedro escreve dizendo: virão homens andando conforme a sua iniquidade, dizendo: desde quando os meus pais falavam da vida, mas meu filho, para Deus um ano é como 1000 dias, 1000 dias como um ano, um ano como 1000 dias. Mas nós tentamos muitas vezes apimentar as nossas vidas com alguma coisa, porque parece que caímos na mesmice. Queremos um novo Cristo. Foi nessa roupagem que na década de 70 lançou-se um dos filmes mais heréticos, Cristo Popstar, que abalou as estruturas do cristianismo daquela época e abriu a porta para essa vida que a gente vê hoje, onde trazia Jesus como um homossexual. Abalou as estruturas e foi uma abertura de porta para todo esse tipo de coisas que você vê hoje ideológicas. Nós deveríamos sossegar a nossa alma, comer o pão de cada dia com alegria, mas parece que o mundo tem empurrado você para a ansiedade, para a preocupação. Nós falamos aqui semana retrasada que se alguém não se conforma com as palavras de Cristo, nada sabe. Não, tem que ser algo novo, tem que ser uma nova pincelada. Nós temos que abraçar essa reforma da Bíblia, né? A atualização dos conceitos da palavra. O que eu queria que todo mundo compreendesse é que você não pode deixar de comer a galinha envenenada e querer beber o caldo. Ou você é todo de Cristo ou é todo de Mamon. Não existe meio termo nas Escrituras. Aqueles que estão realmente relacionados com Deus, aqueles que realmente estão envolvidos com um compromisso com Deus, estão com uma vida sóbria. Não está indo pela emoção. Não está indo pela vida irracional. Daqueles que dizem: temos prata e ouro, e temos prosperidades e bênçãos. Mas estão na visão daqueles que, quando se vestiam com pedra de couro, pedra de animal, desejavam serem mortos com as mortes piores, na esperança de na ressurreição receber galardões também superiores. Não temiam. Moisés abandonou o sucesso porque queria ser exaltado juntamente com o povo de Deus. Aquele povo de Deus que via a luta e a aflição como motivo de alegria e não de masoquismo, quando o Tiago escreve: esteja como motivo de alegria passar por lutas oriundas de uma vida intensa de prática da palavra de Deus. Não essa misturança gospel de cantar para Yeshua e cantar axé e botar o nome de Cristo no meio. Tentar fazer um concílio, uma pacificação, tentar introduzir Cristo às realidades religiosas mundâneas e heréticas, quando nós devemos entender que a responsabilidade é intransferível e pessoal. Total leveza do ser. Eu estou em cima do telhado, eu estou fazendo algo, eu tenho que perseverar até o fim para que eu seja salvo. Eu não tenho nenhum tesouro lá em Sodoma e Gomorra. Eu estou aqui todos os dias tendo que ir trabalhar, mas não é para comprar
o carro do ano, não é para construir mais uma casa. Obviamente que eu posso ter esse direito de ter um sítio, uma coisa, mas que eu possa trazer isso para a edificação, para a construção da igreja como um corpo de Cristo. Eu vou trabalhar, eu vou ter a possibilidade de ter duas vestimentas e dar uma para quem não tem. Quando Paulo diz assim, aqueles que são ricos com bens materiais, sejam ricos para com Deus, exercendo o amor, a misericórdia e dando aos que não têm, suprindo as necessidades. Filhinhos, não lemos só de lábios, mas em verdade. Como eu posso ver um irmão com fome e lhe tendo não dar para ele? Resume-se o evangelho. Não, mas a gente tem que ter uma igreja com patrões. Não, nós temos que pegar um elemento lá do Antigo Testamento, botar um kippah, botar um negócio de um pano aqui, eu preciso me fazer uma mistureba, eu preciso, eu tenho que ter aqui. Mas aquela vida simples, a alegria de louvar esse hino todo dia, não, o problema não é o hino, o problema é a vida espiritual que não existe mais. O problema é uma vida de jejum que não existe mais. O problema não é pintar a igreja de rosa choque, de amarelo ou de preto. O problema é tentar avivar você com simbologias psicológicas, humanas. O problema é colocar roda no carro de boi. Entendeu? Quando tem que trazer aqui sobre a palavra, sobre os ombros. O problema é aquilo que João fala, as vossas festinhas e os vossos ágapes, que não tem verdade, não tem realidade. O grupo seleto, escolhido a dedo. A comunhão que não se espalha para todos, porque somos seletivos. O pão cotidiano já não é mais suficiente. Tem que ter um depósito para guardar o maná por 1000 anos. E vamos se perdendo no embaratóis da insensatez. E os verdadeiros vão já entendendo que é tempo de se calar para que não se jogue pérolas aos porcos e entregar as pessoas ao que elas desejam, ao que elas querem ouvir, ao evangelho que elas escolhem, porque não vai ter união da luz com as trevas. Vai começar a se definir. As pessoas vão começar a cair na real e vão procurar a boca de quem tem a palavra de Deus e não vão achar, porque já fizeram suas escolhas dentro do seu coração. Elas já vivem na dúvida, já abandonaram, já se apostataram do evangelho de Cristo. Vivem um evangelho genérico. Não vai existir casamento das trevas com luz. Ou a gente vai abandonar os dogmas, doutrinas humanas, e vamos compreender que a base do evangelho é o intangível, é o invisível. Que é mais fácil eu acumular diplomas e é muito mais difícil eu amar e perdoar 77 vezes 7. 70 vezes 7. Nós deixamos a essência e a virtude pela materialização das práticas visíveis. Construo catedral em nome de Deus, achando que isso é obra de Deus, cristal da Boêmia e pedra, quando o meu irmãozinho passa fome e eu humilho ele. Jesus disse, os pobres vocês vão sempre ter. Você está preocupado com as cestas básicas que podia ser comprado? Essa mulher fez uma boa ação. Nós estamos no material, no evangelho visível, material. Marta está se preocupada com muitas coisas, uma só. É essa uma, é esse evangelho pregado pelos apóstolos e por Jesus, que passará o céu e a terra, mas não passará. Você poderia fazer uma avaliação do seu 2024? Da sua vida cotidiana? Você que olha para sua esposa não tem mais prazer sexual nela? Quer uma vedete? Quer botar nela uma roupa de tiazinha? Você acha que a noiva do cordeiro, que Jesus está se agradando? Jesus não é bijuteria não, irmão, é pedra preciosa. A palavra de Deus diz que a doutrina é o ornamento da igreja. E onde não há visão em palavra, o povo perece. Nós podemos ter um bezerro de ouro aqui dentro e pular ao redor dele. Mas sempre será um bezerro de ouro, irmãos. Mas se nós abandonarmos a palavra e viver uma vida piedosa, sabe? Aquela vida piedosa daquela irmã do ciclo de oração que não tinha um fogão a gás, um fogão a lenha, e que acordava 4 da manhã
para preparar a comida para o esposo, para chegar lá no ciclo de oração. Que ela tinha que jogar uma água na sala para a poeira não bater, mas ela tinha alegria e cantava e glorificava. E aquele hino, sem incremento de guitarra, sem composições melódicas de produtor musical, um simples hino cantado lavando roupa na beira do rio, alguém era batizado com o Espírito Santo. Porque era com um coração incorruptível. Irmão, aquilo que nós podemos comprar com dinheiro, aquilo que nós podemos evoluir e ascender sem o Espírito Santo, não é obra de Deus, é apenas capricho humano e vaidade e disputa, onde nasce todo tipo de contenda. Que nós possamos compreender que devemos estar preparados. Levanta o teu tabernáculo, vamos adiante. Mas já estava gostando daqui, Senhor. Que oásis, as águas amargas ficaram doces. Poxa, aqui tem tamareiras, levanta. Vocês vão agora para o deserto de Cades Barneia. E quando tudo estava ruim ali, mandava carne, codornize, agora levanta. Levanta e anda, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que corrói a terra, profeta Miqueias. Mas nós não. Queremos subir depois de pregar o evangelho e sentar debaixo de uma folha de aboboreira e dizer, que massa! E quando a folha da aboboreira morre, nós ficamos revoltados. Estamos na nossa zona de conforto. Estamos esquecendo dos espinhos que furam, que necessitamos compreender que o mundo jaz no maligno e que aqui não é o seu lugar. Não tem nada mais a preparar. Eu estou em cima do telhado, uma laje batida, tomando sol talvez. Vou descer. Não tem que preparar. Não tem preparo físico. Não tem carteira de vacinação. Não tem maleta de primeiros socorros. Não tem comida guardada, roupa para ir agora, peregrino, fugir a erro, uma diáspora. Não. O que tiver que estar preparado, já está preparado. Quem é santo, santifique-se mais. Se conforme com as palavras do Senhor Jesus. Quais são elas? Deixa o profeta no pé do altar e vai se consertar com o teu irmão. Olha no olho dele. Qual é mais? Pureza, simplicidade, confissão, conserto, reconciliação. Tem alguma coisa mais a ser agregada no Evangelho? Que não seja realidade difícil tomar sobre si a tua cruz, não é a minha, nem a de ninguém. É se desbruçar na sua mudança interna. Lá vem o reino de Deus, não com aparências externas. Mas nós não queremos isso. Queremos as montanhas russas da Disneylândia Gospel. Queremos as marchinhas para Jesus. Queremos esse evangelho cheio de facetas, cheio de confortos, cheio de mesas incrementadas. Não queremos um evangelho espada de dois gumes. Não queremos um evangelho simples. Não podemos mais estar de sandália havaiana. Temos que ter a melhor roupa. Não há simplicidade, não há candura no olhar. Há apenas um corpo cansado que não tem mais uma alegria de meditar na letra do hino que canta. Aquela comunhão interna não existe, apenas uma oração robótica, pragmática. É isso que você quer para a sua vida? Um gospel? Uma Bíblia na mão vindo para o culto, não tem efervescência, não tem uma palavra verdadeira com Deus, uma expressão de alma, uma lágrima de gratidão, um abraço de comunhão, de coinonia. Sabe, é uma vida endiabrada, louca, correndo para cima e para baixo, desesperada, cheia de cortisol, de ansiedade, de medo. Não se vive o hoje, o agora, o prazer de sentar numa mesa. É isso que queremos? Como fosse o 2024, crente? Pouco caso você fez? Você que é um diácono? Você que é um obreiro, que é uma obreira do Senhor?
tem prazer em limpar a casa, de abrir um culto, abrir uma congregação, ou a ponto de eu chegar aqui e dizer: quem quer ser diácono ainda? Quem quer ser obreiro? Quem quer ser um obreiro? Quem quer ainda limpar uma igreja? Você é fiel naquilo que Deus lhe deu? Ser fiel no pouco? Vai pregar hoje? Estou sem bala na agulha. Está esperando chamar. Meu irmão, estou com vontade de dar uma mensagem hoje. Não, ninguém vai me ensinar a ser um pastor, não sei o que é ser um pastor. Tenho tentado ser fiel ao meu chamado. Mas e você? Como foi o seu 2024? Muita gente está fazendo um programa para chegar no mês de dezembro e ter 100 almas para batizar. Tem que ter resultado dessas campanhas, de tudo isso. Mas qual é o resultado que Deus quer de nós? É uma oração que chegue para Ele como incenso suave e agradável. É um prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Há uma preparação? Há uma alegria? Há uma preocupação pós-culto? O que é que eu vou fazer depois de amanhã? Se eu mandasse fechar a porta da congregação e dissesse aqui: vamos orar até 5 da manhã, até 6, 7, 8, vamos agora para casa tomar um café, vou contratar uma topic para a gente ir no monte ali orar. Qual é a sua disponibilidade? Não, você vai descer do telhado para arrumar alguma coisa, né? Você está cheio de coisas para arrumar, está cheio de coisas para fazer, você não tem leveza, né? Se Jesus te arrebatar agora e te levar lá para o Pelourinho, como fez com Filipe, né? Talvez você ainda esteja com uma panela cozinhando, preocupado com alguma coisa que deixou por fazer. A disponibilidade verdadeira cabe a você, meu irmão. Fazer uma leitura, fazer um diagnóstico. Não espera alguém botar o dedo em sua cara, não, porque fica fácil. Fica fácil. Mas você mesmo, com a sua vontade de chegar no reino de Deus, hein? Se coloque de pé, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela sua vida.